Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo. Hoje tá só eu e o Márcio aqui, porque a gente vai falar das duas produções mais recentes da Marvel aí. A Viúva Negra, que chegou aos cinemas e ao Disney Plus no glorioso acesso antecipado na sexta-feira, e a série do Loki, que terminou nessa semana. A gente tá gravando na quarta, no dia que saiu o último episódio, por isso que tá só a gente, porque nem todo mundo viu ainda o último episódio, então faltou gente pra falar de Loki aqui. A gente quis fazer o episódio cedo aí pra comentar, para poder comentar logo com vocês o que a gente achou. Então, misturou tudo, né? Mas antes de misturar tudo aqui, nós vamos fazer por blocos. Vamos falar primeiro do Viúva Negra, que terminou antes. Começou depois, mas terminou antes. Então, sobe a trilha e vamos lá. Bom, Viúva Negra é mais um daquelas produções que era para ter chegado antes, mas por causa da pandemia foi atrasado. Mas finalmente viu a luz do dia na semana passada, aí na sexta-feira saiu nos cinemas. Teve até uma bilheteria bem considerável, né? Porque lá fora os cinemas já estão abertos, mas ela fez bastante na bilheteria e bastante no Disney Plus, né? O que não é de se surpreender, porque com R$ 69,90 o acesso antecipado né? É salgadinho. Eu vou confessar que eu paguei os R$ 69,90 por pura praticidade, porque eu cheguei naquele ponto que eu tenho preguiça de baixar filme, cara. De ir atrás de legenda, da legenda tá certa, aí tem que sincronizar a legenda, aí tem que pegar, no meu caso, eu tenho que pegar o notebook, tirar de um lugar, ele já não funciona mais sem a tomada, então eu tenho que ligar na outra tomada, aí tiro o HDMI do videogame para ligar no HDMI do computador. Cara, é muita mão, cara. Eu já tô pagando 30 pila pela eu acho que é 30 pila o ingresso e 30 pila pela minha preguiça. Mas enfim. O Carlos chegou naquela fase que nos anos 80 se dizia: eu não consigo programar o videocassete, né? Eu não consigo botar para gravar o videocassete. Não, pô, isso eu até fazia. Eu fui uma das poucas pessoas que por um tempo assinou a NET, aquele negócio que gravava, sabe? 10 pessoas devem ter assinado aquilo, eu fui uma delas. Depois começou a ficar caro, parei, também porque tudo começou a vir pelo streaming. Mas cara, é muita mão ficar baixando, se tu pode lá só pagar. Só acho muito caro ainda o acesso antecipado. 60, 70 reais é muito caro. Por mais que tu vá ver que o preço do ingresso no cinema seja 30, aí que tu vai e volte de Uber, tu bota mais 15, dá 45, mais alguma coisa que tu vai comer lá, vai fechar a mesma coisa. Mas ainda que feche a mesma coisa, a experiência do cinema é a experiência do cinema. No dia que eles te entregarem uma tela daquele tamanho, vai começar a valer a pena, né? Exatamente. Mas enfim, estamos nos enrolando aqui. Viúva Negra, a história... A gente vai dar spoiler aqui tanto dos filmes quanto do que teve até aqui da Marvel para poder contextualizar, né? Quando foi anunciado o filme da Viúva Negra, ficou uma sensação de meio... Porque afinal de contas... E aqui o primeiro spoiler do episódio, Viúva Negra morre no Vingadores Ultimato, né? Então, e ao mesmo tempo não é um filme de origem, mas não é exatamente, não é um Viúva Negra Begins, né? Se passa ali entre Guerra Civil, é isso, né? Porque ela ainda tá brigada com... Isso, passa entre o Guerra Civil e o que vem depois. O Guerra Infinita. E o que vem depois. E o Guerra Infinita que vem depois. Porque ela foi quando os Vingadores Alguns Vingadores estão separam. Presos. Alguns estão presos, outros estão fugindo, e ela é uma das que está fugindo, né? E quando termina, ela sai para resgatar aqueles que estão presos e vai para se juntar ao Capitão América e tal. Isso. É aquele período. E aí eles contam meio que a história é uma história paralela dela, né? Começa contando como é que era a família dela, né? Por assim dizer, eles eram espiões russos, né? Que moravam nos Estados Unidos, acabaram tendo que se separar, pelo que acontece ali no filme.
E aí depois ela volta a encontrar a irmã dela e elas têm que ir atrás do vilão do filme. Um resumo meio porco é esse, né? Mas é o resumo pra gente não dar tanto spoiler assim, né? O filme começa meio The Americans, assim, eles fugindo, uma família infiltrada fugindo porque estão para ser descobertos pela polícia americana, né? E depois continua numa vibe vira Marvel. Mas eu acho que pega um espírito meio 007, meio aquele filme Bourne do Matt Damon, né? Fica uma coisa meio de espionagem, né? Sim. E até o que pega de Marvel é aquelas coisas de super-herói ali que ela, tanto ela como a irmã dela tem. Vamos de impressões gerais, sem spoilers primeiro, para caso, né, alguém queira escutar só essa parte. De forma geral, assim, o que tu achou do filme, Maurício? Eu gostei, eu acho que é um refresco, assim, porque a gente estava inserindo no mundo Marvel muito cheio de alienígenas, de magos e várias outras coisas, né? E eu acho que esse filme tira tudo isso, né, do caminho e meio como a série do Falcão, assim, meio que bota um pouco, não de realidade, né, porque é uma série de super-heróis, né, mas bota a coisa na terra um pouco, né, e nos prende um pouco no chão. Eu acho que isso dá um pouco mais de humanidade para a série, assim, para a série e pro universo Marvel. Eu acho que isso foi bom, assim, tirar um pouco dos Skrulls, dos magos, né, das magias. Não que isso seja ruim, mas é bom tu ter várias possibilidades para te explorar. Tem uma hora que a irmã dela brinca com isso, né? Aliás, tem várias cenas nesse. Sim, tem várias autorreferências. Que elas, depois de uma perseguição, elas estão se recuperando. Não, mas é normal, isso e aquilo. Ela, tá. Até parece que o deus do trovão precisa de ibuprofeno, né? Que eles fazem então, assim. Então, acho que isso foi interessante, sim. O problema, eu acho que a Viúva Negra poderia ter sido explorada muito melhor antes, né? Antes da morte dela. Acho que esse filme poderia, não pela questão do Covid, mas eu acho que ele poderia ter sido feito bem antes no universo Marvel. Acho que tinha público e tinha história para ser contada ali. Eu acho que tu podia ter feito uns 2, 3 filmes da Viúva Negra. Precisou. E o medo da Marvel em explorar um personagem feminino, eu acho que isso ficou bastante evidente, pelo menos até a Mulher Maravilha sair e fazer uma boa bilheteria. Obviamente que a Mulher Maravilha é um personagem muito mais icônico do que a Viúva Negra, então é um tiro muito mais certo de tu dar numa bilheteria do que a Viúva Negra, mas mesmo assim a forma como a Viúva Negra foi explorada nesse filme, eu acho que tinha muita história e muita construção de personagem e muitas pontas que tu poderia explorar, como tu mesmo falou, né, não é uma história de origem dela. Eu acho que isso ainda tá para ser explorado, embora tu mostre ela criança, tu sabe que ela foi ali para aquela sala vermelha, etc, e a partir dali ela foi moldada como a irmã dela, mas a forma como ela foi moldada, como ela escapou, aquela história de Budapeste, nada daquilo ali foi mostrado ainda, né? Então tudo aquilo ali, nada impede de ser feito um filme daquilo. Então eu acho que o filme da Viúva Negra poderia ter sido feito antes, assim. Mas no geral eu acho que foi um bom filme, né? Eu acho que mas acho que é um filme nota 7, assim. Não é um dos melhores filmes da Marvel, mas acho que é um filme interessante e acho que talvez a gente não tenha visto a gente não viu o fim da história da irmã dela, que certamente vai aparecer aí de novo, especialmente na série do Gavião Arqueiro, né? Mas talvez a Scarletinha talvez apareça aí, quem sabe, né? Kevin Feige chame de novo para fazer algum prequel. E depois do que... Bom, de Loki a gente vai falar no segundo bloco, né? Não, o que eu ia dizer era mais ou menos depois do que tu acabou dizendo. Já era para ter um filme, tava picando há muito tempo. Foi preciso a Mulher Maravilha fazer sucesso e mesmo assim o primeiro filme com personagem feminino da Marvel foi a Capitã Marvel, né? Sendo que a Viúva Negra aparece desde o Homem de Ferro 2, né? Pode ser um pouco essa pegada, assim, que ela não é um super-herói... Ela não tem poderes nenhum, na verdade, né? Superpoderes. Aquele trailer, das poucas coisas boas do Liga da Justiça, era aquele primeiro trailer, né? Que o Flash perguntava pro Batman qual é o seu superpoder, ele dizia, eu sou rico. No caso da Natasha, nem isso, sabe? Ela não é
A Rika lá é uma pessoa amargurada pela vida, com motivos como se vê pelo filme ali. Eu concordo contigo, eu acho que ele não pega assim um top 5, mas ele também ele é melhor do que vários filmes, assim, só de cabeça, assim, ele é melhor do que o primeiro Thor, ele é melhor do que o segundo Thor, ele é melhor do que o Hulk. Homem-Formiga, né? Eu não sei se ele não é melhor até que o próprio... Eu gosto bastante do Homem-Formiga, mas eu não sei se ele é melhor até mesmo que o próprio Capitão Marvel, assim. Eu gostei até do Capitão Marvel no... primeiro Capitão América também, que pareceu jogadão só pra... Temos que apresentar o personagem, joga alguma coisa aí. Então, né? Eu acho legal essa pegada The Americans, essa pegada filme de espionagem, assim. Mas, claro, é um filme de espionagem high-tech, né? Um filme de espionagem que tem uma cidade no céu, assim. Sim. Mas ok, faz parte, tu vai ver o universo da Marvel nisso. O que eu achei interessante é... Assim, só para tirar não chega a ser um elefante da sala, porque é muito detalhe, assim. Uma coisa que me chamou a atenção, e ontem até na redação eu estava conversando com a Maureen sobre isso, a Maureen viu o filme também, Maureen Xavier, que já participou aqui de vários programas. Não é algo que incomoda, mas é algo que em filmes com heróis não tem. Que eu até fui ver quem era o diretor, e na verdade a diretora do quem dirige o Viva Negra é uma diretora, né? A Kate Shortland. Me chamou a atenção como ali no começo do filme, não da parte das guriazinhas. Aliás, a guria que faz a Viúva Negra jovem é filha do Paul W. Anderson com a... Ou W.S. Anderson, não o do Bug Nights e do Magnolia, o do Resident Evil lá, com a Mila Jovovich. Ela é filha da Mila Jovovich. Enfim, como tem alguns planos ali que para mostrar ela, sem mostrar o rosto, o corte era na bunda. E aí eu fiquei pensando assim, cara, não tem corte na bunda do Homem-Aranha, não tem corte na bunda do Homem de Ferro. Aí o personagem feminina tem um corte na bunda, assim... Mas enfim, foram 2 ou 3, mas não chamou atenção, assim, que personagens masculinos não tem. Acho que sim, eu notei isso, mas eu acho que não é algo que incomode, mas me chamou, algo que, sei lá, 10 anos atrás talvez não me chamasse atenção. Eu acho que 10 anos atrás a roupa da Viúva Negra seria muito, muito mais cavada, né? Também. Seria um decote, teria decotes maiores, tal. Exato. Isso já se passou, né? Ela não é uma personagem sexualizada em nenhum momento, né? Mas não sei. Não, mas assim, de usar, ela não tá ali para conquistar ninguém, ela não usa, ela não ganha nada na base do mas eu acho que se fosse há 10 anos atrás, ela teria sido apresentada de outra forma. Né? Eu acho que isso, os filmes maior, né? Eu acho que os filmes avançaram nesse sentido em alguns pontos, mas não em outros. Eu acho que ainda falta muita coisa, obviamente. Sim. Mas o que dá para também a gente ressaltar assim, é como funcionou os personagens de apoio ali também, né? Não só a Florence Pugh ali como irmã dela, né? Mas eu acho que a Florence Pugh meio que rouba a cena. E o cara do Stranger Things também, né? O Hooper, né? Que é o Red Guardian, né? O Guardião Vermelho, que é a antítese do Capitão América, né? Seria o Capitão América soviético ali, que também está muito bem no filme, assim, e é quase uma família... Não te incomodou? Uma família Marvel, assim, né? Uma família soviética. Vou botar meus elefantes na sala no começo, assim, para depois falar do que eu gostei. Não te causou estranheza? Em outros filmes não me causa tanta estranheza. Eu meio que já acostumei com isso. Talvez lá o De Niro no Irlandês um pouco menos, mas o rejuvenescimento por computador da Rachel Weisz, que faz a mãe delas, na primeira parte, cara, me pareceu muito aquele filtro de Instagram, assim, cara. Me incomodou mais o sotaque soviético, assim, para ser bem sincero, assim, que o único cara que era soviético puro, que continuou soviético puro, que era o vilão, não tinha sotaque, né? Os outros todos que eram americanizados tinham, né? Todos falavam assim.
Com exceção, obviamente, da Viúva Negra, né? Mas a Florence Pugh... a Florence Pugh tinha o sotaque, o Red Guardian tinha sotaque, e o soviético mesmo tinha o sotaque britânico, né? Isso foi o que mais me incomodou, mas o resto, a rejuvenescimento não me chamou a atenção. Eu não percebi. Acho que foi mais... São detalhes, assim. Mas, enfim, como eu estava dizendo, assim, acho que a Florence Pugh meio que rouba a cena. Ela é muito boa atriz, na verdade, né? Ela já vem se destacando há um tempo aí, acho que da galera, acho que os 2 filmes mais conhecidos dela, em ambos ela tá muito bem. Acho que o primeiro é aquele Midsommar, que é aquele filme de terror lá do mesmo diretor da Bruxa. É isso, né? Isso. E logo depois ela fez Adoráveis Mulheres, em que ela também foi muito elogiada pela atuação dela ali. E de fato, cara, pra mim ela é meio que a estrela do filme, assim, ela tem carisma, ela segura, as tiradas dela são muito boas, aquela brincadeira que ela faz assim, por que tu faz aquela pose? E ela fica meio que imitando a pose. Quando tu cai, tu faz aquela pose, porque na verdade não faz nenhum sentido os heróis caírem daquele todo. Sabe, tu fica se exibindo e aí depois ela tenta fazer e não dá certo. Sabe, ela consegue trazer um toque de realidade ali naquele mundo irreal, por assim dizer. E eu acho que funciona. Ele também funciona, não sei se talvez ele pudesse ser um pouco mais aproveitado ali na questão do super-herói soviético, né? Porque eu acho que ele é meio subutilizado, assim, né? Eles dão uma explicação de por que um super-vilão não aparece porque isso nos demais filmes da Marvel, porque isso poderia ser complicado, né? Porque a partir do momento que tu volta para trás, tu tem que explicar por que nos filmes seguintes aquilo ali nada foi citado, né? E enfim, eles conseguem dar uma explicação ali, até técnica, né, de como é que o cara realmente estava fora do radar, assim, o vilão, por mais que o cara tivesse gente espalhada no mundo inteiro, né? Agora pulando já pro segundo bloco, voltando, né? Rapidinho, assim, né? Entrando e voltando, assim, né? Fazendo um contra-ataque rápido ali, né? E depois recompondo, né? Com essas novas linhas temporais das variantes ali, tu vai poder fazer o que tu quiser, na verdade, né? Tu pode explorar histórias diversas, né? Virou suruba. E vira bagunça. Tu pode fazer meio que te dá uma liberdade de poder criar histórias de qualquer personagem, meio como um quadrinho, assim, fazer uma história que se fecha em 3 filmes, e daí tu volta para o teu universo canônico ali. Eu acho que a gente pode fazer um pouco de ligação, e aí já entrando na questão dos spoilers propriamente, que acho que o grande spoiler para mim é a cena pós-crédito do Viúva Negra, que é interessante porque ela era, como esse filme era para ter saído no ano passado, aquilo ali era para ter vindo antes do Falcão e do Soldado Invernal. Então a personagem eu sempre me confundo na hora de dizer o nome. Louis Dreyfus. A Elaine do Seinfeld. A VIP lá. O personagem dela acabou sendo apresentado, na verdade, no Falcão e no Soldado Invernal, né? A Valentina, né? A Lady Hydra. Então, o seriado acabou furando o filme, né? O que ela tá montando ali, e aí fica claro, é meio que um Vingadores Paralelos, né? Que ela já meio que recrutou o Capitão América substituto lá, que vai virar o agente americano, e tá mais claro agora do que a irmã da Viúva Negra também agora já está inserida no time fixo da Marvel. Isso aí também fazendo uma ligação, já pulando um pouquinho pro Loki, é interessante como agora a Marvel misturou tudo mesmo, né? A gente tinha essa dúvida se as séries iam ser uma coisa e os filmes iam ser outra. Não, misturou tudo, todas elas, e é incrível como todas elas estão ligadas, sabe? A WandaVision tá ligada com o filme do Doutor Estranho, que por sua vez vai estar ligado com o Loki, só que o vilão do Loki, aí dando um pouco de auto-spoiler, o vilão do Loki tá ligado com o vilão do Homem-Formiga,
que tá ligado de alguma forma, alguma coisa com o seriado do Gavião Arqueiro, que tá ligado com o filme da Viúva Negra. Então, misturou tudo. Eu não sei até que ponto o próximo filme vai ser necessário tu ver as séries. Essa era uma dúvida que eu tinha sempre, assim. Porque uma coisa é assim, tá, volta-me, alguém me perguntou, acho que a Flávia lá da redação também me perguntou, se pra eu ver a Viúva Negra eu preciso ter visto os filmes? Não, mas ajuda a ter visto. Agora, pra tu ver lá atrás o Guerra Infinita, nem digo o Ultimato, o Guerra Infinita, tu tem que ter visto os outros filmes, senão tu vai ficar olhando. É que o problema é que vai puxando um fio, né? É que pra tu ver a Viúva Negra, faz mais sentido tu ver a Guerra Civil. Mas para tu ver o Guerra Civil, tu tem que ver... Exatamente. Daí tu vai puxando o fio. Mas eu acho que os filmes, todos eles funcionam... eles funcionam isolados. Eles funcionam isolados com exceção daqueles que são sequências, né? Tipo, Vingadores 2, era sequência, o Ultimato era... que era a sequência do outro, mas o resto tu consegue ver o Homem-Formiga isoladamente, o Homem de Ferro 1 e 2. Uma coisa é assim, o filme vai Soldado Invernal. Uma coisa é, o filme vai estrear semana que vem, tem que ver esse filme aqui. Beleza, eu vou ver esse filme para entender melhor o outro lá. Outra coisa é, esse filme vai estrear, eu preciso ver 3 séries para entender. Eu acho que não vai ser o caso, eles não vão arriscar tanto, porque daí tu forma o nicho do nicho, que é um dos problemas que a Disney Plus vai enfrentar, né? Daí entra na parte... Por outro lado, eles estão valorizando um pouco chata, Plus, né? Mas é um problema que é isso que eu ia falar, que talvez eles comecem a chegar a bater num teto de assinaturas, né? Que tu pega o pessoal que gosta de Marvel e Star Wars, que tu entrega toda semana um produto desses pro teu assinante, mas tu para aí, né? Porque tu tem um limite de pessoas que se interessa por esse conteúdo. Se tu não oferece alguma coisa nova, tu não vai conquistar novas. Se tu não gosta de Marvel e Star Wars, tu vai assinar a Disney Plus pra quê? Pra ver um filme a cada semana, será um desenho que estreia uma vez por ano? Não, aí que tá. Eu acho que esse é mas aí que tá. Eu vou no caminho oposto. Eu acho que é o contrário. A Disney é quem menos precisa se preocupar com questão do assinante, porque crianças vão continuar nascendo e os pais vão continuar assinando a Disney Plus para atacar todos os desenhos ali. A gente tem, claro, a gente não é o público, a gente é em parte o público-alvo, assim, mas o nosso interesse no Disney Plus são essas séries, entre aspas, adultas, né? Que não são lá muito adultos, super-herói. Mas, cara, eu não conheço a maioria das outras pessoas que eu conheço que tem Disney Plus é para os filhos. Mas assim, foi-se o tempo em que a Disney era a única fonte de entretenimento infantil, assim, né? Tu tem bilhões de alternativas, né? Desde Galinha Pintadinha até séries infantis da Netflix, até outros conteúdos. E o caramba, 4, né? Não, tudo bem, mas mesmo assim, né? Tu tem as meninas hoje não se interessam apenas por princesas, falando isso um pai de meninas. Assim. Claro que tem um apelo, tá? Mas não é só isso, tipo, tem outras séries, tanto na Netflix, na Amazon, ou até fora disso, tá? No YouTube e vários outros canais de conteúdo que, até tipo, isso, o Mickey hoje não, é quando a criança é bebê, depende do que tu coloca na frente do teu filho. Se tu nunca botar uma Frozen, a criança não vai assistir a Frozen, ela vai assistir, sei lá, algum conteúdo do Netflix que tu assina. Eu concordo contigo, mas o grosso dos lançamentos da Disney semanalmente, a gente fica esperando lá o episódio do Loki, isso, aquilo. Mas quando tu bota aí novidades no Disney, a maioria das produções são produções novas e infanto-juvenis, né? A gente não fica dando bola. Mas daqui a pouco tem ali sei lá, Misteriosa Sociedade Benedict. Aí tem os High School Music lá. Isso não tá no nosso radar, né? Mas a Disney não depende mais só dos filmes da Disney. Mas não... Dos desenhos. Mas não acho que não é isso que pega. Eu acho que eles estão frouxos na parada, assim. Eu acho que quem menos precisa brigar para ter assinante é eles.
Acho que agora sim, mas o problema é a questão futura, é o prospecto de crescimento. O que tu tem a partir daí? Tu chegou em 100 milhões de assinantes, ok, tá aí agora. Para onde é que tu vai? Não pode estagnar, né? Tu tem que sempre mirar além. Você vai lá, vai comprar outro estúdio e pronto. Aí ok. Aí ok, vai lá e compra a Amazon. Exato. Bom, tem mais alguma coisa? Falamos mais um pouco aí da Viúva Negra. Se tu acha que pode ter alguma sequência, acho que isso está ligado ao segundo bloco de qualquer forma. Não, eu acho que a sequência ali vai ser a irmã dela, né? A Helena, que vai seguir na série. Inicialmente, eu acho que vai seguir na série do Gavião Arqueiro, né? E daí, a partir dali, eu não sei o que eles vão fazer com a personagem, mas potencial tem, né? Até porque é uma atriz conceituada e foi bem no filme. Então, acho que a sequência da Viúva Negra é isso. Eu acho que, né? A Scarlett, por enquanto, descansa em paz, né? Eu acho que não só ela, tá? Eu acho que toda a primeira leva ali de Vingadores, todos eles descansam em paz, tá? Tony Stark com Robert Downey Jr., o Capitão América do Chris Evans, a Scarlett Johansson com a Natasha. O único que ainda permanece é o Thor, né? E talvez o Hulk. O resto da galera, todos se aposentaram, pelo menos no universo Marvel, por enquanto. Talvez, eventualmente, um deles volte para alguma ponta, mas eu acho que não para um filme ou para uma sequência de filmes, né? A não ser que tudo que a Marvel faça dê com os burros na água a partir de agora, o que eu duvido muito, né? Outra eles coisa partiram para outra. É que o filme não precisou fazer uso dos outros Vingadores, né? Tipo, ela não se apoiou em nenhuma participação especial. Não. A Viúva Negra segurou a bronca sozinha ali com a irmã. Não, eu acho que a ideia foi essa mesmo, assim, até para não... Como eles foram tão criticados por não lançarem esse filme antes, eu acho que eles também resolveram não vamos chamar nenhum personagem, especialmente personagem masculino, para ajudar a salvar o dia, né? Vamos deixar que as duas personagens femininas deem conta do recado. Até pelo contrário, né? São elas que salvam os personagens masculinos, né? Exatamente, até para essa história. Até porque tu tem na DC ali a Mulher Maravilha, né? Então, acho que essa briga eles não poderiam perder, pelo menos nessa questão da... Inclusive é engraçado essa questão de gênero, porque o vilão é um homem e o exército do vilão é todo formado por mulheres que estão influenciadas ali pela questão do chip, mas elas salvam e depois se ajudam, né? Tem a própria... A grande super vilã, o super vilão ali, a filha, né? Ela também é uma mulher, né? Que é o Taskmaster, né? Que é a vilã que mimetiza os movimentos do adversário, também é uma mulher. Pô, isso era um negócio, isso era um vilão bastante interessante, né? Que eu achei que fosse render um pouco. Se perdeu em tese. Talvez volte. A Marvel tem esse histórico, né? De desperdiçar bons vilões também, né? Mas enfim. Buenas, vamos então pular no tempo aí e falar de Loki agora. Buenas, vamos falar agora de Loki, série autodenominativa, né? Sobre o Loki, que se encerrou hoje, foram 6 episódios. De cara, vamos para a cena pós-crédito, que ela não é tão reveladora em relação à trama, mas é a primeira dessas séries da Marvel que foi confirmada que vai ter uma segunda temporada. Então, o Loki continuará aí. Bom, vamos tentar resumir essa série do Loki. Acho que ela é mais complicada de dar um resumo, né? Lá no Vingadores Ultimato, em dado momento, o Tesseract cai na mão do Loki, ele pega e viaja no tempo, né? E ele cai no começo dessa série, onde ele descobre que tem uma organização, uma entidade, como é que eu chamo aquilo ali? Não é empresa, né? Uma entidade que controla o tempo para que não existam linhas do tempo paralelas. Assim, paralelas não, alternativas. Para o mundo ter uma só linha do tempo e não virar uma zorra, que é a TVA. E aí a série se desenvolve em cima disso, dele tentando mostrar que essa TVA é uma farsa, e aí tem outros personagens que são introduzidos, o Mobius,
que é interpretado pelo Owen Wilson, que é um personagem, olha, funcionou bastante. E a grande atração da série é que o Loki encontra lá pelas tantas, né? Porque é óbvio que essa linha do tempo vai dar chabu e ele vai apresentar outras linhas do tempo. Ele acaba encontrando outros Lokis, que acho que acaba sendo a grande diversão dessa primeira temporada. E aí, mais adiante, né? Bom, vamos deixar para mais adiante, a gente fala mais adiante. Vamos de impressões gerais no começo. Márcio. Não vamos abrir muito a nossa linha do tempo. Então, tentei pegar coisas para resumir, assim. Eu achei um tweet do Elon Musk, que é o cara da Tesla e da SpaceX, né, o multibilionário, e ele comentou a série do Loki, tá? O nosso Lex Luthor contemporâneo aí. Ele ou o Bezos. Eles disputam. Ou o Zuckerberg, né? Ou o Zuckerberg. Um desses três é o Lex Luthor. Ele e o Bezos disputam um posto de mais rico do mundo, né? Ficam se alternando semana a semana, né? E o Musk falou, comentou num tweet, né? O cara mais rico do mundo tem tempo para ver o Loki, e comentou que gostou da série e achou a série tipo um Rick and Morty, assim, né? E faz um pouco de sentido, assim, pela maneira como ela se desenrolou. Confesso que me surpreendeu, eu imaginava que ia ser uma série diferente nos moldes da WandaVision, assim, ia ser uma série que ia quebrar um pouco do padrão que a Marvel faz seus filmes, e eu acho que eles estão aproveitando para explorar isso nesse universo das séries ali, e por isso que as pessoas estranham e muitas não gostam, né? Eu, por exemplo, a primeira parte da WandaVision eu não gostei, o Carlos gostou, mas a ideia me parece ser essa, né? Fazer uma coisa diferente e fazer algumas séries que são mais de acordo com o que são os filmes, né? Como a do Falcão ali, que é uma série poderia muito bem ser um filme da Marvel no cinema. O Falcão e o Soldado Invernal. Mas dito isso, eu imaginava que a série do Loki ia ser algo um pouco diferente, só que eu não imaginava que o Loki ia encarnar um personagem como ele encarnou, assim, imaginava que ele ia ser um pouco diferente. Eu não imaginava que do Rick and Morty, para quem vê a série, né, que o Loki ia ser o Morty, né, ia ser o cara mais ingênuo da história, assim, ia ser o menos manipulador, o menos o cara que ia ser mais jogado para cima e para baixo, como ele foi em vários momentos, assim. E foi isso que a única coisa que me causou certa estranheza, assim. Eu imaginei que o Loki ia meio que determinar os rumos da série e não ser o cara que ia ser levado pelos acontecimentos, assim. Talvez porque a série tenha tantos Lokis, né? E a gente acabou ficando com o Loki mais maleável. Mas, de maneira geral... Tem o Loki vacinado ali, né? Cara, tem um Loki jacaré, né? Tem um Loki criança, tem um Loki... Tem Loki para todo, tem um Loki presidente, tem um Loki para todos os gostos. Né? Mas, no geral, né, a série começa parecendo que vai ser uma série de investigação, né? Porque eles estão atrás de uma variante. Depois a série vira completamente, e daí é eles tentando botar abaixo esse sistema burocrata e ditatorial que lembra, sei lá, né, uma burocracia, período totalitário, né, seja ele de 1984, seja, né, uma Stasi da vida, alguma coisa assim, né, e depois fecha a série com provavelmente surgindo um novo vilão, né, que a gente vai tratar depois, que é o vilão que deve aparecer em alguns dos filmes e que muitos falam que pode ser o novo grande vilão da nova fase da Marvel. Thanos, né? O novo Thanos. Mas isso ainda... nada disso é confirmado. O que se sabe é que o ator, o Jonathan Majors, né, vai aparecer no filme do Homem-Formiga. Essa é a informação que se tem, né? E que ele interpreta um personagem chamado, não sei se a gente diz o nome, eu espero, Kang. né, Carlos? Kang. É o Kang, o Kang, o Conquistador. Mas fora isso, não se sabe muito além, né? Tudo está se desenrolando, né? Mas é como aquilo que o Carlos falou lá no bloco da Viúva Negra, que as séries e os filmes começam a se entrelaçar. E se no WandaVision o pessoal ficou um pouco decepcionado porque não apareceu o Mephisto, não apareceu o Quarteto Fantástico, não apareceu o X-Men, não apareceu Agora apareceu. O Doutor Estranho, agora apareceu. Né? Todo mundo o que todos esperavam que aparecesse, apareceu. Né? Então...
né? Não chegou a ser um Luke Skywalker no Mandalorian, mas foi uma surpresa. Eu confesso que eu não imaginava que quando abrisse a porta ali surgiria o Kang. Eu estava esperando até um novo Loki. Depois de tantos Lokis, pensei que podia aparecer um novo Loki ali. O próprio Loki. Mas o Kang... o Kang não era a minha primeira opção, justamente por essas questões. Eu achava que a Marvel iria manter, ia dar pistas, ia dar, como é que eu vou dizer, instruções de como as coisas iam funcionar no cinema, mas não ia jogar na nossa cara as histórias, não ia gastar os personagens e tal. Mas, pelo visto, eles resolveram mudar e agora vão explorar todas as possibilidades, todas as variáveis, com todas as variantes. Então, apesar de que muita gente não tenha gostado do Loki, eu achei que foi uma série instável. Teve alguns episódios que eu gostei mais do que outros, tá? Eu achei uma série legal. No geral, acho que ela passa não é uma série espetacular, mas é uma série boa. No geral, ela passa, até porque são 6 episódios apenas, mas ela não é uma série regular, assim, não é uma série que todos os episódios são bons, assim. Acho que tem uns que são, especialmente depois do primeiro, assim, tem uns que são muito cansativos, com muita fala. Não sei se isso tem muito a ver com a questão do Covid, de ter sido, não sei, mas depois eu acho que especialmente na reta final, quando as coisas começam a acontecer, né, eu acho que a série recupera o ritmo e termina em alta, embora aberta, né, a série ela se abre, por isso a questão da segunda temporada, né, que eu acho que tu não iria terminar a série do Disney Plus do jeito que foi e dizer, olha, continua nos cinemas, né? Eu acho que eles teriam que dar um fechamento do arco do Loki, mesmo que o vilão vá aparecer em outros lugares. Então. Eu acho que... Bom, vou começar pelo meu começo. Eu gostei. Na verdade, assim, em termos de... Se eu fosse dar cotação, eu daria meio que a mesma nota, sei lá, 4 estrelas para as 3, para WandaVision, para o Falcão e para o Loki. Eu acho que eu gostei mais do Loki porque eu gosto quando... Não é que eu dê pouca bola para conteúdo, eu aprecio bastante o conteúdo, mas eu acho legal quando eles dão uma despirocada na forma, assim. Por isso que eu gostei, assim, do começo do WandaVision. Eu entendo quem não tenha curtido ali, porque, sei lá, eles tentam fazer uma comédia que ninguém ri, mas se a gente visse aqueles shows lá do começo dos anos 50, a gente não riria igual, né? Então, eu acho que eles conseguem emular o que era aquilo lá no começo. Só que a despirocada do Loki, ela é diferente da despirocada do WandaVision, sabe? E aí eu acho que o Falcão entra mais numa coisa fórmula, é mais pé no chão, que eu acho que o Viúva Negra é bem parecido, sim. É um filme legal, tem ação, tem lá seu drama, tem seu suspense, mas é mais pé no chão. É a fórmula da Marvel mais segura. O WandaVision e o Loki, eles saem um pouco dessa... Talvez o WandaVision até arrisque mais ali aquele começo dele. Mas eu acho legal a forma como o Loki brinca com essa questão do tempo e da confusão. E aparece os vários Lokis ali. O Loki jacaré é muito engraçado. Mas o Old Loki também ali, que é um Loki meio decadente, né? O personagem... É o Loki dos quadrinhos, né? É o Loki clássico dos quadrinhos. Mas o que eu digo assim, é que o Loki clássico dos quadrinhos, aquilo ali é meio que uniforme, né? O da série parecia um cosplay pobre, assim, sabe? Tipo, é o cara que tá com aquela fantasia ali, mas a fantasia já tá um número menor, sabe? Uma coisa... Nossa, tua barriga e aquelas guampas meio estranhas ali. Mas, enfim, eu achei legal isso. E se tu parar algumas situações, sabe? O lance e a variante feminina dele, a atriz tá muito... Eu acho que funciona muito bem ali na personagem, a Sofia Di Martino, que é o Loki... Lady Loki, né? É muito maluca essa história do Loki ser tão... egocêntrico que ele se apaixona por ele mesmo, né? E eles acabam tendo... Não é um caso, né? Porque não chega a ser um caso, assim, mas o Loki é tão egocêntrico que olha, quem é a pessoa no mundo que vai conquistar o Loki? Um outro Loki, né? O próprio Loki, no caso ali, né? E
E é engraçado porque eles são o mesmo, mas ao mesmo tempo não são, sabe? Essa brincadeira eu acho interessante, assim. E eu gostei muito do último episódio, principalmente no diálogo com o Kang. Porque tu tem 2 Lokis ali. E o Loki é o deus da mentira. E é o cara que necessariamente tá sempre um passo na tua frente, né? E, portanto, tu desconfia o tempo inteiro. E eles dois, eles estão ali ouvindo o Kang falar e tu nunca sabe o que é verdade ou não. Fica todo um jogo de confiança ali. O que o cara fala faz sentido, mas tu deve confiar naquele cara ou o cara só tá fazendo aquilo ali para se escapar? Que é o que o Loki faz a série inteira, principalmente nos primeiros episódios, né? Depois ele fica amigo do Mobius ali, mas tu não sabe se o Kang tá utilizando os subterfúgios que o próprio Loki usa. Então eu acho que fica uma metalinguagem ali que fica interessante, assim, esse jogo. E mais do que nunca a gente viu o que já era previsto de acontecer, né? Mas a gente viu ao vivo, por assim dizer, a criação dos multiversos ali, né? Teve 2 episódios ali. O primeiro que começa a se ramificar ali as linhas do tempo. E esse último deixa mais claro do que nunca. Agora a Marvel pode viajar na batatinha e fazer o que quiser. Se quiser, pode botar até Batman. Isso. Vários Homem-Aranhas no mesmo filme. Vários Homem-Aranhas no mesmo filme. E eu tava lendo no Twitter, e aí, claro, as pessoas já começam a fazer todas as teses possíveis e imagináveis. O final do WandaVision, que é ela escutando os filhos... Tem gente que acha que aquele momento é o momento em que o Kang ali se dá conta de que, opa, há 10 segundos tudo mudou. E aí todos esses multiversos foram criados. As possibilidades são inúmeras daqui para frente. E isso é legal. E só para finalizar da minha parte, a estrutura, eu acho que das três séries da Marvel, mas acho que essa foi a que mais me saltou aos olhos, isso. É muito a estrutura de quadrinhos, né? Isso era uma coisa que quando eu era pequeno me incomodava, porque tu não ia na banca e tinha o da semana seguinte. Então eu gostava mais de ler Mônica e Cebolinha, porque a história da Mônica e Cebolinha acabava naquela revistinha. Os quadrinhos de super-heróis era sempre assim, continua, tu tinha que ler o próximo para tu continuar, e tu não achava na banca o da semana seguinte, vinha completamente desparcerado. Essa estrutura está muito, muito presente agora. Depois que eu fui ler alguns quadrinhos, muitos anos depois, é basicamente essa estrutura. Eles têm os arcos, se encerra o arco, mas a história continua. O arco de apresentação desse Loki é aquilo ali. O arco do Falcão, do Soldado Invernal, era aquilo ali, era para o Falcão virar o novo Capitão América. O arco da WandaVision era para ela virar ali a Feiticeira Escarlate. O do Loki era essa criação dos multiversos e é interessante que a Marvel apresente o seu próximo, ao que tudo indica, seu próximo novo super vilão, não no cinema, mas nas séries, né? Então, assim, é muita estrutura de quadrinhos. Eu fico pensando assim, vou dar um exemplo meio idiota, tá? Já peço desculpas antecipadamente. A pessoa que tem uma doença terminal e que tem mais 1-2 anos de vida, cara, não começa a ver os filmes da Marvel, os desenhos da Marvel, porque bate um... Mas a história... tu não sabe. Tu nunca vai saber o final dessa história. Não, mas a ideia é essa, né? O planejamento é para anos, eu imagino, não é para... Não é para poucos anos. Não é só a pessoa que tem doença terminal, tá? Sinto dizer, mas para todo mundo. Ninguém vai ver o fim dessa história. Mas pelo menos esse é o conceito. Quero crer que a gente vai estar aqui mais uns 10, 20, 30 anos, né? A gente vai ver alguns arcos, mas provavelmente todos não, né? Não, mas o que eu falo assim, eu acho que esse arco, assim, eu acho que eles devem pensar arcos para, sei lá, uns 10 anos, que foi mais ou menos o que foi feito da primeira vez ali, quando o Thanos é apresentado e depois ele leva entre o primeiro e o Homem de Ferro, que é 2008, até 2000 e... Eu me perdi na pandemia, 20? Foi 2000... O Ultimato? 19, né? O Ultimato é 19.
Ultimato foi 19, eu acho. 19 ou 18. O ano passado. 19, não, 18 não foi. A minha dúvida é se era 19 ou 20. Eu acho que é 19 não, mesmo. 19. Se eu tiver perdido, me desculpa, a pandemia nos criou uma linha, criou um multiverso do tempo aí que a gente fica meio perdido. Então, assim, eu acho que 19. Que o que a gente está vendo esse ano na Marvel é o início de uma jornada que vai durar aí os próximos 10 anos. E que está muito bem. Hoje a gente viu que como os caras produzem bem isso, né? Que era a grande falha da DC, né? E que talvez também tenha sido a grande falha do universo Star Wars ali nos primeiros, nessa nova trilogia, assim, de tu não pensar lá na frente, assim, tipo, a história é essa, tu divide a história em 3 filmes. Parece que a história da Marvel, ela já tá pensada, assim, porque se tu for ver hoje, o WandaVision, o Falcão, o Viúva Negra, o seriado do Loki e ao que tudo indica, os próximos filmes, acho que muito provavelmente eles dão um jeito de funcionar independentemente, mas todos eles estão ligados. Sabe? Tá tudo hoje se viu que tá tudo ligado, assim, que a Disney tenha dinheiro para continuar pagando o Kevin Feige, né? Porque o que esse cara tá organizando lá, ou pelo menos tá coordenando, né? Daqui a pouco tá só levando os louros da fama e quem tá fazendo lá é alguém que a gente não sabe quem é. Mas enfim, sob a coordenação de... Tem uma variante. Tem uma variante presa lá dentro, né? Fazendo tudo isso. Então, assim, e é legal, assim, como a Marvel consegue escolher... Claro, né? A Disney tem dinheiro para dar com pau. Como a Marvel consegue escalar bons atores, né? Como eles conseguem... E os caras funcionam, sabe? No começo, quando saiu o trailer, pensei, cara, o Owen Wilson não tem nada a ver com o universo da Marvel, assim. Cara, ele funciona muito bem, cara. Aquele jeito meio boca mole dele ali, de o cara sempre, o cara legal, distraído, assim, funciona. O Jonathan Myers, que é o cara que funcionou bastante no Lovecraft Country. De cara, a Marvel foi lá e pegou ele. Jonathan Major, desculpa. Tô chamando ele de Jonathan Myers, mas é Jonathan Major. Tu vai ser o próximo super vilão e tá aqui, vai, cara, sabe? As escalações são boas, cara. Tanto de caras que a gente conhecia, como o Wilson e ele, não é só ele do Lovecraft Country. A outra personagem ali, que também é uma das policiais, assim, da TVA, que é a B-15, que é a Wunmi Mosaku, ela também era do Lovecraft Country. Ela era a irmã da personagem principal, né? Isso sem falar no Tom Hiddleston, né? Que é muito bom, cara. Então, assim, a Marvel pega o dinheiro e investe bem, cara. Eles sabem investir em elenco, cara. E aí, sabe, tu faz uma história que não é um primor do roteiro, não vai concorrer a prêmio de roteiro, mas, sabe, funciona, sabe? Ontem mesmo saíram as indicações do Emmy, a WandaVision tem um punhado de indicações, porque souberam ousar ali legal, pegaram um público muito mais do que o Falcão e o Soldado Invernal, né? Falcão e Soldado Invernal. Então, dessa vez a gente acertou. A gente errou alguns nomes ao longo do episódio, mas esse tá acertando. Então, cara, olha, fiquei surpreso positivamente, assim, eu achava que ia gostar do Loki, mas gostei até um pouco mais do que eu esperava. Agora é esperar, porque a próxima série que entra, né, acho que entra agora, se não me engano, em agosto, mês que vem. O Arif. Mas é uma série animada, é o Arif. Né? Que aí, a série é aquela que vai explorar a possibilidade. É meio que o multiverso mesmo, mas aí é numa outra... É como se fosse um negócio bem paralelo, assim, tipo, é um além da imaginação dos Vingadores, né? O que aconteceria se... eu vou te dizer que quando foi anunciada a primeira leva de séries da Marvel, a que mais me chamou a atenção foi o Arif. Eu tenho medo de me decepcionar porque é a que eu mais estou esperando curtir. Daí a gente pode chamar a Maureen, porque vai ter o Arif do Marvel Zombies. Zumbis, nossa. Que é o dos quadrinhos, da Marvel com zumbis, que é a série que foi bem interessante. Essa é uma série que dos quadrinhos eu vi. Nos quadrinhos eu li, né? No caso não vi, né? Li. Vamos ver se eles vão adaptar igual ou se vão fazer alguma variação. Certo. Vamos para as dicas? Vamos lá. Então tá. Dicas.
Pode ir então, Márcio. Vai que é tua, Tafarel. Então, a dica eu tava na dúvida se eu ia dar essa dica ou se eu ia buscar outra, tô meio capenga de dica até. Mas eu conversei com o Carlos antes e tal, dar um alerta antes da dica, embora tenha um pode alerta. dar sem normal, porque não vai dar spoiler. Eu não vou dar spoiler, então assim. Mas enfim, é uma série que na verdade eu peguei com uma dica da Samantha, que era a nossa colega aqui do C-Pop, para quem acompanha desde o começo. A dica que a Samantha deu na Rádio Guaíba, de uma série da Netflix. E daí eu já estava na minha lista, mas daí eu passei ela na frente, que é a Katla, que é uma série islandesa sobre um vulcão que entra em erupção lá numa ilha islandesa lá, meio que isola o pessoal lá, né? Não isola porque as pessoas conseguem atravessar de balsa, mas tipo, a orientação dos governos é que ninguém entra, a não ser com autorização especial, porque a fumaça é tóxica, enfim, então fica uma pequena comunidade lá, meio que apenas lá para resgatar algumas pessoas que ficam lá, fazendo algumas tarefas essenciais e tal. E daí esse vulcão entra em erupção, e o que é mais curioso é que após a erupção do vulcão, começam a surgir pessoas cobertas de cinzas, saindo da direção do vulcão e aparecem no meio da cidade sem as pessoas saberem quem são essas pessoas, onde é que vêm, para onde é que vão, o que estão fazendo ali, e nem as pessoas que chegam cobertas de cinza sabem de onde é que elas saem. E a partir daí começa a história, que eu não vou dar muitos detalhes para não dar spoiler. Assim. É uma história meio que no começo ela fica, nos episódios iniciais, se arrasta um pouco para desenrolar, assim, porque é uma história um pouco... Ela não é tão suspense como pode parecer, assim. Ela é um pouco mais drama, muito drama pessoal e tal. Mas depois, no final, ela acelera um pouco. Começa a ficar uma série até um pouco violenta em alguns momentos. Até o último episódio ele é bem violento e tem algumas cenas meio dramáticas, então aconselho pessoas sensíveis que talvez não assistam, até porque no último episódio tem até inclusive um alerta antes do episódio para pessoas que possam se sentir afetadas, então ficam atentas a esse alerta. Vejam, mas não vejam o último episódio. Não vejam o último episódio, se são sensíveis não assistam. Mas enfim, é uma mistura, eu achei assim uma mistura, não que ela seja isso, entendeu? Mas tem um clima meio na questão do suspense e tal, do que está acontecendo, de tu não saber muito bem por que aquelas coisas acontecem, uma coisa meio Lost, meio Dark, embora não seja exatamente aquilo, entendeu? Mas tem esse clima, sabe? Tem essa claro que contado de uma outra forma, né? Uma forma mais tradicional, assim, não tem não tem coisa de viagem no tempo, não tem nada disso que tinha em Dark, não é tão confusa que nem o Dark, não é isso, é uma história bem linear, assim. Mas tem essas trucagens, assim, tem algumas situações em que a gente fica, opa, peraí, o que está acontecendo? Essa pessoa aqui, como é que isso é possível? Entendeu? Então tem essas, para quem gosta de histórias nessa linha, eu acho que vai gostar dessa série, assim. É por isso que eu fiz essa relação. Tá no Netflix. Então fica a dica de Katla. Certo. Eu vou dar duas, que na verdade são três. A minha primeira, eu até estava dando uma conferida aqui se ele saiu de cartaz ou não, porque é uma dica que está no MUBI, e vários filmes do MUBI são naquele esquema de que ficam só 30 dias, mas esse aqui ele tá no catálogo ainda, depois dos 30 dias. Chama Shiva Baby. É um filme do ano passado, uma diretora até então estreante, chama Emma Seligman, e pelo próprio sobrenome a gente já tem uma pista aí do que é o filme. É um filme bem curtinho, assim, não tem 1h20. É uma universitária, e ela tem um sugar daddy, que é um novo nome, né, para, não sei se prostituição, mas é algo nesse sentido, né? E aí ela vai participar de um Shivá, que é meio que um funeral. Tô me baseando na sinopse do filme, tá? Eu não manjo muito de cultura judaica. Se eu estiver cometendo algum absurdo aqui, me desculpem antecipadamente. Mas ela
ela sai da casa do sugar daddy dela ali, que não é um cara muito velho ali, o cara deve estar nos seus 35, 40 anos ali, e ela vai para esse funeral em que ela encontra... e aí a história toda se dá nesse tempo aí do funeral, que é meio que também como é aqueles funerais nos Estados Unidos, que eu não consigo entender, mas também não me cabe entender isso ou não, que é aquelas coisas, as pessoas vão lá e cada um leva uma comida e todo mundo fica comendo e tal. E lá ela encontra uma outra menina, que logo fica de cara que elas têm alguma relação ali. Tem os pais dela, que é meio o clichê no cinema dos pais judeus, assim. E lá pelas tantas entra o Sugar Daddy, esse também. E logo depois chega a esposa do cara com um filho, que ela não sabia que o cara era casado, assim. É meio comédia, os diálogos são ótimos, os diálogos são muito bons, muito bons. É meio comédia, ele tem uma trilha de terror e tem uma galera que acha que ele pode ser encarado como filme de terror, tamanhas as situações limite e constrangedoras que ela passa ao longo desses 77 minutos ali de filme. Então, me causou bastante estranhamento enquanto eu via o filme, só que assim, acabou o filme e eu me dei conta assim, cara, que filme interessante, velho. É muito legal, achei muito legal mesmo. Então, a minha primeira dica é essa, Shiva Baby, tá lá no MUBI. A minha outra dica é uma dica e meia, porque na verdade agora, eu não sei se, eu imagino que nessa sexta, a gente tá gravando dia 14, uma quarta, talvez no dia 16 já a terceira parte já esteja disponível no Netflix, eu não vi se vão ser 3 semanas seguidas. Mas são as primeiras 2 partes dessa trilogia que o Netflix lançou de terror, chamada Rua do Medo. E, por enquanto, tem 2, né? Rua do Medo, parte 1, 1994, e a parte 2, que é 1978. É bom esse negócio, eu vi ali. Aí que eu tá. vi ali A parte 1 é total guilty pleasure, assim. É um filme meio ruim, mas é divertido. Ele se passa em 94. Todas as músicas que tu conhece dos anos 90 estão lá. Todas não, minto. Mas assim, tu identifica todas que aparecem ali. Eles fizeram a seleção pegaram assim no This is 90s do Spotify e fizeram a seleção das músicas, assim. É meio preguiçosa até. Ele lembra muito, claro, ele faz referência a todos esses filmes de terror, mas mais ali dos anos 90, quer dizer, pega os clássicos lá, os Jason, os Fred Krueger não, mas pega os Jason, Pânico, eu acho que chama muito Pânico, mas ele tem uma pegada também meio sobrenatural, porque é uma história de assassino serial, mas são caras possuídos, e ele cria ele cria a sua própria mítica ali, que é a história toda de uma bruxa que foi enforcada lá há não sei quantos anos atrás, e de tempos em tempos alguém da cidade é possuído e a cidade é amaldiçoada por causa disso. O primeiro filme, ele é divertido, mas tu se diverte sabendo que ele é ruim. Aí ontem eu peguei e fui ver o segundo, que se passa em 1978, que é meio que eles voltam no tempo, porque assim, os filmes continuam, os personagens continuam. Então, tem uma personagem que... Não vou dizer o que acontece, mas no final do primeiro filme, eles vão atrás de uma personagem para saber como é que eles resolvem tal coisa. E aí o segundo filme é essa personagem contando a história dela. A história em relação à maldição essa. E ele é todo um filme de acampamento, assim. Aí sim, ele é total Sexta-feira 13, assim. Só que o segundo filme é muito bom, cara. Contra tudo e contra todos, ele é um filme desse subgênero, né, que é o slasher, que é esse filme filme de facão, né? No caso ali é um filme de machado, porque o cara pega um machado e sai matando todo mundo. Ele é violento a full, porque esses filmes mais teenagers agora, eles têm isso, né? É um terror, mas é mais no susto e não é na violência. Ele não é um filme que te dá susto, mas chegou lá pelas tantas no filme, eu tava realmente com sentimento de suspense, assim, do tipo, foge daí, sai daí. Tu te envolve com as personagens. De novo, uma ótima escolha de elenco.
o destaque para mim é a menina que faz Putz, eu não vou lembrar o nome de novo, né? Sou péssimo com nomes. A menina que faz a ruivinha no Stranger Things. Ela tá muito bem, cara. E me dá toda... Putz, cara, como é que é? Sadie Sink é o nome dela. Eu tenho quase certeza que essa escolha de elenco e talvez o próprio filme seja muito menos uma escolha criativa e mais uma escolha de algoritmo, que nem era a escolha do House of Cards, né? House of Cards nasceu de, olha, as pessoas querem ver um seriado de política com Kevin Spacey. Tá lá, Netflix pagou o Kevin Spacey não fazer. Me parece muito que esse filme também agora é a mesma coisa. Eles não querem ver nada com Kevin Spacey. Nada. Esse filme me parece que é muito assim, olha, vai bombar se tu fizer um filme de terror com essa personagem aqui que estava no Stranger Things. Funciona. No primeiro tem a outra menina que entrou nessa terceira temporada do... Segunda ou terceira, já me perdi no Stranger Things. A filha do Ethan Hawke com a Uma Thurman. Que tá Maya Hawke. Ela tá no começo da parte 1, que é o 94. E a Ruivinha agora tá na parte 2. E aí a parte 3 se passa em não sei se 1666 ou 1866, que é a origem da bruxa e tal. Mas enfim, cara, vale a pena. Pra quem gosta, né, de filme de terror desse estilo, assim, é total slasher movie, assim, muito mais que o primeiro. Eu acho que o primeiro lembra mais Pânico e o segundo lembra mais os filmes do Sexta-feira 13, mas com um roteiro que não é o primor de nada, mas ele sabe criar um suspense bem interessante. Pelo tipo de filme que tu fala aqui, Márcio, eu acho que tu vai curtir. Releva o primeiro. Tem que ver o primeiro para... Esse sim, tem que ver o primeiro para ver o segundo. Mas releva o primeiro porque o segundo é recompensador nesse sentido. Então Rua do Medo, partes 1 e 2, que é 94 e 78. Eu fiquei bem pilhado para ver a terceira parte. Não sei quando é que eu vou conseguir ver também, porque semana que vem começam as Olimpíadas, e aí eu não sei como é que eu vou fazer para ver qualquer coisa, na verdade. Mas o problema é de cada vez, né? Alguma última consideração aí ou encerramos aqui? Não, é isso. Então tá. Encerramos por aqui. Desejando uma boa vacinação para quem ainda não se vacinou, uma boa Olimpíada para quem vai virar as madrugadas aí vendo esportes olímpicos, certo? Agradecendo também a edição do Pedro Bastos. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.